Uma pergunta nos dias de hoje que não quer calar é: quando o Partido Comunista Chinês invadirá Taiwan? Durante o primeiro feriado de outubro na China, Dia Nacional da China, 150 aeronaves militares chinesas entraram no espaço aéreo de Taiwan. Isso criou uma tensão sem precedentes no Estreito de Taiwan. O mundo está especulando quando Xi Jinping invadirá Taiwan e como os Estados Unidos responderão. Japão, Austrália e Reino Unido reagiriam rapidamente para lutar primeiro contra o Partido Comunista Chinês, caso ocorresse uma invasão? Confira hoje uma edição especial do Diante dos Fatos, onde faremos uma análise do que poderá acontecer no Estreito de Taiwan. Uma pergunta nos dias de hoje que não quer calar é: quando o Partido Comunista Chinês invadirá Taiwan? Em 25 de outubro, o PCC realizou uma reunião de alto nível em Pequim para comemorar o 50º aniversário da Resolução 2758, adotada pela 26ª Assembleia Geral das Nações Unidas, que é o 50º aniversário da retomada da sede legal da República Popular da China nas Nações Unidas. Xi Jinping compareceu pessoalmente à reunião e também fez um discurso de alto nível. No sábado passado, em 23 de outubro, o Departamento de Estado dos Estados Unidos emitiu uma declaração dizendo que as autoridades americanas e taiwanesas se reuniram virtualmente para uma discussão focada no apoio à capacidade de Taiwan de participar de forma significativa na ONU. A declaração dizia que os participantes reiteraram o compromisso dos Estados Unidos com a participação significativa de Taiwan na Organização Mundial de Saúde e na Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima e discutiram maneiras de destacar a capacidade de Taiwan de contribuir para os esforços em uma ampla gama de questões. Essa declaração fortaleceu o apoio dos Estados Unidos a Taiwan. No passado, os Estados Unidos apenas mencionavam a adesão de Taiwan à OMS de forma relativamente isolada, geralmente em relação à pandemia. Agora, os Estados Unidos não apenas continuam a apoiar a entrada de Taiwan no setor de saúde internacional, como também começaram a apoiar a entrada de Taiwan no setor climático. Isso significaria que Taiwan poderia desempenhar um papel importante em algumas cadeias industriais internacionais importantes, o que definitivamente não é algo que o Partido Comunista Chinês está disposto a ver. Enquanto isso, a última declaração dos Estados Unidos parece ir ainda mais longe, já que os Estados Unidos e Taiwan também estão discutindo como destacar as contribuições de Taiwan em uma gama mais ampla de questões. Os conflitos entre os Estados Unidos e a China em Taiwan transbordaram oficialmente para as Nações Unidas. A República da China, conhecida hoje como Taiwan, é um dos membros fundadores das Nações Unidas e tem sido membro permanente da ONU desde o início. No entanto, depois que o PCC formou a República Popular da China em 1949, alguns países pró-comunistas nas Nações Unidas levantaram repetidamente a questão da representação da China desde meados da década de 50. Mas, sob a influência dos Estados Unidos, a República da China foi apoiada pelos Estados Unidos e pela maioria de seus aliados. A principal razão para isso foi que o Partido Comunista Chinês invadiu a República da Coreia uma vez. Esse foi o resultado das próprias ações do PCC. Em 1970, depois que a administração Nixon e o PCC começaram a se comunicar secretamente para facilitar as relações, a mundialmente famosa diplomacia do ping-pong foi realizada em abril de 1971 e as relações entre os dois lados rapidamente se tornaram mais próximas. Como resultado, os Estados Unidos fizeram concessões significativas ao Partido Comunista Chinês e estavam preparados para aceitar o assento legal da China nas Nações Unidas. Em 16 de setembro de 1971, o presidente Nixon anunciou publicamente que os Estados Unidos votariam para eleger Pequim no Conselho de Segurança, bem como na Assembleia Geral das Nações Unidas. Essa grande mudança levou a um enfraquecimento significativo do apoio à República da China, ou seja, Taiwan, nas Nações Unidas. Como resultado, em 25 de outubro de 1971, a Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou a Resolução 2758, visando a restauração dos direitos legais da República Popular da China nas Nações Unidas. Por uma votação nominal de 76 a 35, com 17 abstenções. Na tarde de 26 de outubro, o presidente Chiang Kai-shek admitiu uma mensagem ao povo chinês anunciando a sua retirada formal das Nações Unidas.
Olhando para trás nessa história, podemos ver que, por causa das concessões dos Estados Unidos, Taiwan foi forçada a se retirar das Nações Unidas e o Partido Comunista Chinês foi capaz de roubar seu lugar. Naquela época, os Estados Unidos pretendiam se unir ao Partido Comunista Chinês contra a União Soviética. Essa foi sua estratégia da Guerra Fria. Durante a Guerra Civil Chinesa, entre o governo da República da China, liderado pelo Kuomintang, e as forças do Partido Comunista Chinês, de 1945 a 1949, os Estados Unidos desistiram deliberadamente de seu apoio à República da China, levando o PCC a ocupar com sucesso o continente e forçando a República da China a recuar para Taiwan. Agora vamos voltar à situação atual do Estreito de Taiwan. Durante o primeiro feriado de outubro na China, 150 aeronaves militares chinesas entraram no espaço aéreo de Taiwan. Isso criou uma tensão sem precedentes no Estreito de Taiwan. O mundo está especulando quando Xi Jinping invadirá Taiwan e como os Estados Unidos responderão. De acordo com a lógica geral da ditadura, é improvável que Xi Jinping invada Taiwan antes do 20º Congresso do Partido, realizado no ano que vem. Somente sob uma circunstância muito especial, Xi Jinping se arriscaria a atacar Taiwan antes do Congresso. E isso seria se ele não pudesse ser reeleito no 20º Congresso do Partido, pois se o país estiver em guerra, o Congresso do Partido pode ser adiado. Isso poderia dar a ele mais tempo para derrubar a oposição interna. Se ele pudesse governar Taiwan pela força, sua reputação aumentaria muito e ninguém o impediria de ser reeleito. Ou seja, se ele não conseguir lidar com a oposição interna por outros meios, a última e mais forte ação seria atacar Taiwan. Mas, por enquanto, Xi Jinping quase eliminou a maioria dos obstáculos para sua reeleição no 20º Congresso do Partido. Além disso, a sexta sessão plenária do 19º Comitê Central do Partido Comunista Chinês será realizada em Pequim de 8 a 11 de novembro, em menos de 2 semanas. É quase certo que ele aprovará a terceira resolução histórica do PCC no sexto plenário, estabelecendo sua posição ao lado de Mao Tse-tung, Deng Xiaoping e estabelecendo as bases para sua reeleição no 20º Congresso do Partido no ano que vem. Sob tais circunstâncias, ele nunca tomaria a decisão de atacar Taiwan à força antes do 20º Congresso do Partido. O motivo é simples, porque seu maior objetivo agora é ser reeleito. Ele deve ser reeleito, ou seja, se ele não ganhar, ele não apenas perderá o poder, mas sua própria vida e a de sua família serão colocadas em risco. Isso ocorre porque muitas pessoas o odeiam na China. Ele afetou os interesses de muitas pessoas, portanto, ele deve ser reeleito. Este Congresso tem consumido toda a sua energia e ele não tem energia para mais nada. Não sair do país por mais de 600 dias revela o quão nervoso ele está e como são intensas as disputas. Assim que ele sair pela porta, ele poderia sofrer um golpe em sua casa. Diante dessas circunstâncias, ele não invadirá Taiwan neste momento. Mas depois do 20º Congresso do Partido, se Xi Jinping for complacente e sentir que o tempo e o poder estão ao seu lado e que o chamado Oriente está ganhando força e que o Ocidente está se enfraquecendo, ele poderá focar na unificação de Taiwan como sua missão histórica. Mas isso irá depender principalmente da atitude dos Estados Unidos. Embora Xi Jinping esteja usando a força para deter e exercer extrema pressão, o que Xi Jinping está realmente planejando é fazer um acordo com os Estados Unidos para obter Taiwan da mesma forma que o Talibã conquistou o Afeganistão, ou seja, permitir que os Estados Unidos entreguem Taiwan. O governo Biden basicamente herdou a política de Trump em relação ao Partido Comunista Chinês e está adotando uma linha dura em relação a isso. Logo, os Estados Unidos não devem desistir de Taiwan tão facilmente, mas a situação nos Estados Unidos precisa ser analisada em profundidade. A resposta demorada do governo Biden, a inteligência militar deficiente e a má tomada de decisões com a retirada das tropas americanas do Afeganistão revelaram a Xi Jinping que o Partido Comunista Chinês poderá ter uma oportunidade crucial em Taiwan. Enquanto Biden se mostra hesitante, Xi poderá assumir Taiwan e mudar a situação irrevogavelmente. Mas o que isso significa? Os Estados Unidos nunca irão iniciar um ataque ao Partido Comunista Chinês antes do regime agir. Xi Jinping poderá pensar que se ele agir inesperadamente contra Taiwan e isso chegar a Biden, o governo Biden provavelmente não tomará uma decisão sobre o que fazer imediatamente. Se o tempo passar, isso pode criar um fato consumado.
Por exemplo, em 2012, houve um incidente em Scarborough Shoal. Scarborough Shoal é uma ilha disputada entre a China e as Filipinas no Mar do Sul da China. Em 8 de abril de 2012, as Filipinas descobriram 8 barcos de pesca chineses na lagoa de Scarborough Shoal. As Filipinas enviaram navios de guerra para afugentá-los, enquanto a China enviou navios de vigilância marítima e navios de pesca administrativa para bloquear as ações da Marinha das Filipinas. Mais tarde, os dois lados enviaram mais barcos de pesca para a área. Então, o que os Estados Unidos fizeram durante o impasse? Os Estados Unidos e as Filipinas já haviam assinado um tratado de defesa mútua, prometendo que um dos lados forneceria assistência de defesa ao outro, se necessário. Mas, apesar disso, os Estados Unidos permitiram que a crise de Pyongyang se arrastasse por 2 meses. Foi só em junho que o governo Obama conseguiu que os dois lados concordassem em retirar suas frotas e navios de pesca, mas apenas as Filipinas obedeceram, a China não. Desde então, a China permaneceu na posse de fato de Scarborough Shoal e os Estados Unidos nada fizeram. Na época, um alto oficial militar do governo Obama disse ao Washington Post que não achava que os militares permitiriam que os Estados Unidos entrassem em um conflito por causa de peixes ou pedras. Em outras palavras, significa que os Estados Unidos não se importariam. Além disso, vemos que a resposta dos Estados Unidos ao incidente de Scarborough Shoal atrasou-se 2 meses e não foi favorável às Filipinas, embora houvesse um tratado de defesa mútua entre eles. Os altos oficiais militares da administração Obama que lidaram com o incidente de Scarborough Shoal estão agora no comando da situação no Estreito de Taiwan. Como podemos não nos preocupar com Taiwan? É claro que a posição estratégica de Taiwan não é a mesma de Scarborough Shoal, mas o povo americano está disposto a se sacrificar pela liberdade dos taiwaneses? Provavelmente, o Japão, a Austrália e o Reino Unido reagiriam rapidamente para lutar primeiro contra o Partido Comunista Chinês. Em 15 de setembro de 2021, o Reino Unido, os Estados Unidos e a Austrália anunciaram um pacto de segurança histórico na Ásia-Pacífico, no que é visto como um esforço para conter a China. A Austrália irá construir submarinos com propulsão nuclear pela primeira vez, usando uma tecnologia fornecida pelos Estados Unidos. No entanto, esses países estão basicamente seguindo a liderança dos Estados Unidos em vez de lutar sozinhos contra o Partido Comunista Chinês. Taiwan informou que poderá enfrentar o exército chinês por 2 semanas por conta própria. Neste caso, 2 semanas estão longe de ser suficientes. Embora haja muita cobertura da mídia sobre como a comunidade internacional tem apoiado Taiwan, Taiwan não deve baixar a guarda. Se a guerra realmente começar, a determinação do povo taiwanês é o fator mais importante. Isso determinará como a comunidade internacional apoiará Taiwan. Somente se os taiwaneses mostrarem sua determinação em defender seu país a todo custo, a comunidade internacional realmente ajudará. Por outro lado, se os Estados Unidos realmente enfrentarem o PCC pela força, o PCC não será capaz de resistir. Ainda há uma grande diferença entre o poder militar do PCC e dos Estados Unidos. Portanto, se Xi Jinping decidir começar a guerra, ele estará fazendo uma aposta desesperada. Sua maior esperança é chegar a um acordo com o governo Biden e assumir o controle de Taiwan pacificamente. Por hoje é só no Diante dos Fatos, mas antes de ir, se inscreva no nosso canal do Telegram na descrição abaixo. Obrigada por assistir e até a próxima!